Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Hoje tem decisão na Vila Belmiro. 21 horas e 30 minutos, o Varanda estará ao vivo da Vila Belmiro, de dentro do campo e de fora também, porque iremos acompanhar a festa da torcida na chegada da delegação do Santos. A torcida que promete uma grande festa para realmente eletrizar os jogadores, deixar todo mundo no clima para a grande decisão. Vamos falar muito sobre o jogo de hoje, as prováveis escalações de Santos e também de Atlético. E quero falar sobre o valor milionário que está envolvido hoje no jogo contra o Atlético Paranaense. Quem ganhar leva muito dinheiro. E o quanto isso é importante para o Santos Futebol Clube. Vamos falar também sobre a folha salarial do clube. Ontem, na reunião do Conselho Deliberativo, esse assunto foi tratado. Foi tratado também as contratações das categorias de base do Santos Futebol Clube. Novidades sobre a nova arena. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, hoje tem Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Um jogo que realmente está rodeado de muita expectativa pela torcida do Peixe. É o segundo jogo sob o comando do Fábio Carille. O Santos Futebol Clube terá novidades na partida de hoje contra o Atlético Paranaense. E novidade na zaga. O Derek foi chamado às pressas no dia de ontem para treinar com o elenco profissional, já que muitos zagueiros não podem entrar em campo. O Emiliano Velasquez e o Boza não podem jogar a Copa do Brasil. O Kaique está machucado, o Luiz Felipe machucado e também, de última hora, o Robson Reis foi cortado da partida devido à torção no tornozelo contra o Bahia no final de semana. Portanto, o Derek foi chamado para o elenco profissional. Mas o Derek deve começar no banco de reservas. E aí, uma grande novidade do Fábio Carille. Balieiro, Vinícius Balieiro, que vive toda aquela questão de imbróglio de renovação de contrato. Ele será titular improvisado no sistema defensivo e vai jogar ao lado de Wagner Palha. É um teste, o Balieiro jogou assim com o Fernando Diniz naquela derrota contra o Juazeirense, porém o Carille pretende colocar o Balieiro improvisado e foi assim que o Santos treinou no dia de ontem. Pode acontecer alguma mudança, pode ter sido alguma estratégia do Carille para confundir o Paulo Tuori e na hora do vamos ver colocar o Derek, mas tudo indica que o Balieiro deva ser titular hoje contra o Atlético Paranaense. O Jean Mota vai jogar como primeiro homem de meio campo, já que o Camacho não pode jogar a Copa do Brasil porque já atuou contra o Corinthians. Portanto, o Jean Mota será o primeiro homem do meio campo. O Santos que volta ao esquema 4-3-3 contra o Atlético Paranaense. Portanto, o meio campo com Jean Mota, Sanches e Pirani. E na frente, o Marinho treinou ontem normalmente, grande parte do treinamento, e foi substituído na segunda parte pelo Marcos Guilherme. Mas o Marinho, tudo indica que começa a partida de hoje como titular. Portanto, o Santos terá no ataque Marinho, Lucas Braga e aí uma outra novidade, Raniel. Raniel ganha espaço com Fábio Carille, o Marcos Leonardo, que era a primeira opção do Fernando Diniz, agora passa a ser a segunda opção. Raniel será o titular na noite de hoje. Um provável Santos, e eu já vou colocar aqui para você na tela, um provável Santos para a partida de logo mais, vai com João Paulo, Pará, Balieiro ou Derek, tá mais para o Balieiro, Wagner Leonardo e Felipe Jonathan. Jean Mota, Sanches e Gabriel Pirani, Marinho, Lucas Braga e Raniel. O Atlético Paranaense, comandado pelo Paulo Autuori. O Paulo Autuori que era executivo de futebol e mais uma vez virou técnico. Impressionante como o Paulo Autuori é indeciso, né? Goleiro Santos no gol, Marcinho pela direita, Pedro Henrique e Thiago Heleno na zaga, Abner na esquerda, Richard, Christian, Eric e Terans e Nicão formam o meio-campo do Atlético Paranaense e o Renato Kaiser ali isolado como centroavante. Esse é o Atlético para o jogo de logo mais contra o Santos na Vila Belmiro. Lembrando que a partida de ida foi 1-0 para o Atlético. A Copa do Brasil não tem gol qualificado, portanto, qualquer empate é do Atlético.
Se o Santos vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para as penalidades máximas e 2 gols de diferença para o Santos classifica o Santos no tempo normal para a semifinal da Copa do Brasil. Um jogo importantíssimo, a torcida do Santos já vive essa grande expectativa para a partida de logo mais. É um jogo difícil, sem dúvida nenhuma, as improvisações preocupam. O Vinícius Balieiro jogando como zagueiro é um teste arriscado. É claro que o Balieiro, eu considero o Balieiro como bom jogador, mas é um jogador que no meio-campo não era unanimidade e agora está sendo recuado para a zaga. Então é uma grande dúvida, é uma grande interrogação o Balieiro lá. O que a gente pode esperar do Balieiro é que o Balieiro vai subir bastante, né? Ou seja, o Santos pode ficar menos protegido. E já tem o Jean Mota, jogando ali como primeiro homem de meio campo, que não tem tanto cacuete de marcação. Ou seja, é um Santos Futebol Clube bastante ousado nesta escalação. O Sanches não tem tanto poder de marcação, o Gabriel Pirani também não marca ninguém. E o Marinho jogando pela direita não é um atacante que volta para marcar também, diferente do Lucas Braga. Então é um Santos que vai dar muito espaço no meio campo. E o Nicão é um jogador perigosíssimo, né? Bate muito bem de fora da área. Se lembrarmos no Campeonato Brasileiro, o Nicão entrou no segundo tempo contra o Santos na Vila Belmiro e o Nicão foi perigosíssimo, né? O Nicão que foi jogador da base do Santos Futebol Clube. Ou seja, estou um pouco preocupado com o meio-campo do Santos, o espaço que o meio-campo vai deixar, mas de qualquer forma, o Santos precisa aproveitar também as oportunidades que criar na parte ofensiva, né? O Raniel vai ter uma nova oportunidade, agora começando como titular. O Raniel está longe de ser uma unanimidade na torcida do Santos, porém o Carille mostra uma coerência. Ele optou pelo Raniel ao colocar o Raniel no segundo tempo contra o Bahia e realmente na primeira oportunidade que tem, coloca o Raniel como titular. Ou seja, o Carille tem mostrado uma coerência no seu trabalho, mantendo o Raniel como primeira opção após o Léo Batistão, né? Então vamos aguardar. O Raniel ficou muito tempo parado, é um jogador que tem qualidade sim, mas desde que voltou de contusão não conseguiu ser aquele mesmo Raniel de tempos atrás. Bom, olha, eu vou dar o meu palpite aqui na varanda mais famosa do Brasil, quero saber também o seu palpite, acho que vai ser um jogo dificílimo. Mas decisão, eu acho que a torcida hoje vai ter um papel importantíssimo ao receber o ônibus fora da Vila Belmiro e vai colocar realmente muita energia nesses jogadores. Eu acho que é um jogo de muito mais garra, entrega do que técnica. É um jogo que vai ser ganho realmente com a entrega. Por isso, o meu placar hoje vai também pela emoção. Meu placar hoje é 3-1 para o Santos Futebol Clube. 3-1 para o Santos Futebol Clube, mesmo com o time tão mudado, tão modificado comparado ao time que jogou contra o Bahia. O Santos com muitos desfalques na noite de hoje. Meus amigos varandeiros, ontem nós tivemos reunião no Conselho Deliberativo do Santos. E na reunião foram discutidos vários pontos importantes. Um deles, a folha salarial do Santos, que atualmente gira em torno de 12 milhões de reais. E o presidente do Santos também foi muito questionado por conta disso, porque mesmo perdendo vários jogadores, a folha salarial do clube não baixou significativamente. Portanto, o Conselho Deliberativo questionou o presidente Andrés Rueda sobre isso, que o Santos perdeu vários jogadores e, de fato, né, o que o presidente Andrés Rueda falava tempos atrás era que, vendendo alguns jogadores, a folha salarial também seria enxugada. A justificativa do presidente Andrés Rueda é que outros jogadores também foram contratados para o profissional, portanto, não tivemos uma grande diferença da folha salarial de janeiro comparada à folha salarial que temos agora no mês de agosto e também no mês de setembro. O presidente também foi questionado sobre as várias contratações que o Santos fez para as categorias de base, né? O Andrés Rueda disse que essas contratações custaram muito pouco ao Santos Futebol Clube, que esse grupo de jogadores custam algo em torno de 300 mil reais ao Santos Futebol Clube por mês, esses jogadores que foram contratados para as categorias de base do Santos Futebol Clube, e de fato isso não impacta tanto a folha salarial, é um investimento baixo e o Santos nesse momento não arca com grandes valores, não teve que pagar comissão, não teve que pagar luvas, portanto foram jogadores que eram boas oportunidades de mercado para reciclar as categorias de base do Santos Futebol Clube. Uma outra informação importante
foi sobre a nova arena. A expectativa do presidente Andrés Ueda é colocar em votação no Conselho Deliberativo a nova arena no mês de novembro. Portanto, tá aí uma excelente informação para o torcedor santista. O projeto continua encaminhado de forma muito interessante. O projeto teve que ser revisto em questões de valores comerciais por conta das mudanças de custo da matéria-prima para construir o estádio, a nova arena. Portanto, os valores tiveram que ser revistos pelas partes. Isso, de alguma forma, atrasou um pouco a finalização das avaliações entre Santos e W Torre. Mas tudo deve caminhar muito bem. A expectativa é que a nova arena passe pelo Conselho Deliberativo para aprovação no mês de novembro. Se tudo isso acontecer dentro desses prazos, é muito provável que o sócio também vote ainda em 2021 pela construção da nova Arena Santos. Portanto, ótimas informações para o torcedor santista sobre a nova arena. Meus amigos varandeiros, o jogo de hoje é muito importante para o Santos. O jogo vale 7,3 milhões de reais aos cofres do Peixe. Esse valor é muito importante, o Andrés Ueda não esconde de ninguém a situação do caixa do Santos Futebol Clube, que nesse momento está vazio. Os cofres do Santos estão gritando: pelo amor de Deus, passem do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Santos terá dificuldade, se não passar o jogo de hoje, para pagar a folha salarial do mês de setembro. Portanto, o jogo é muito importante, por isso que eu brinquei aqui que é o jogo do milhão. Vale quase um patrocínio master para o Santos Futebol Clube. Lembrando que o Santos fechou com a Samap um patrocínio de 8 milhões por ano. E o jogo de hoje vale 7,3 milhões, ou seja, praticamente um patrocínio master. Por isso, os jogadores hoje precisam entender a importância do jogo e deixar tudo no gramado. É isso, meus amigos varandeiros. Até mais tarde com o programa Santos Total e às 19h30 eu estarei direto da Vila Belmiro. Um grande abraço, valeu galera, tchau!